Era o repórter com mais uma entrevista aqui. Hoje estou honrado aqui de conversar com a nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pré-candidata agora para as eleições de 2026. Tem uma possibilidade grande aí, é uma das favoritas para o nosso Senado Federal. Vai reforçar o nosso time de parlamentares progressistas em São Paulo. Eu agradeço aí a presença do nosso chat, Bálsamo, aqui do Meteoro Brasil. Façam perguntas, a gente quer que vocês participem dessa conversa e a gente vai entrar já com uma entrevista com a ministra logo depois da vinheta. Vamos lá. Ministra Marina Silva, uma honra te receber aqui no Meteoro, direto com uma pergunta: qual que é o teu balanço à frente do Ministério do Meio Ambiente, com tantas questões a serem tratadas no governo Lula, margem equatorial, a questão do sucateamento do governo Bolsonaro? Você vê o copo meio cheio, o copo meio vazio? Como é que você enxerga, Marina Silva? Muito obrigado pela oportunidade de conversar ao vivo conosco. Obrigada, Pedro. Muito bom estar com vocês aqui do Meteoro. E eu acho, Pedro, o Plínio de Arruda Sampaio costumava me chamar de Poliana, né? Essa história de copo meio cheio... Tudo que você foi nos últimos 4 anos foi tudo menos Poliana. Eu acho que você foi a pessoa mais pragmática que a gente tem notícia. Pois é, mas o Plínio dizia: a Marina sempre está positivando alguma coisa. Mas, então, essa coisa de copo meio cheio, copo meio seco, eu sempre fico olhando na jarra que está ao lado, sabe? É importante. Porque assim eu posso manejar adequadamente a quantidade de água no vaso. Eu acho que tivemos, sim, aí grandes desafios nesse terceiro governo do presidente Lula, porque o presidente Lula pegou o governo com terra arrasada em todos os setores do governo, nas políticas sociais, na política econômica, política ambiental, política de reforma agrária, de direitos humanos, política industrial, em todos os setores. Na área ambiental, o desmonte foi terrível, porque a lógica de deixar passar a boiada, a lógica de que o IBAMA e o ICMBio não teriam vez, a lógica de que não se iria criar 1 centímetro de unidade de conservação, nem de demarcação de terra indígena, foi implementada à risca no governo Bolsonaro. Não por acaso houve um desmonte do Ministério, tanto da parte dos conselhos, o Ministério conta sempre com o controle e a participação da sociedade, dos diferentes setores, a comunidade científica. É um ministério que trabalha muito com base em dados e evidência e bom senso, né, que é aquilo que a própria sociedade traz. Então, o CONAMA foi desmontado, o CONABIL foi desmontado, os órgãos de gestão dos fundos, como é o caso do Fundo Amazônia, que foi paralisado, o Fundo Nacional de Meio Ambiente, o Fundo Clima, tudo isso desmonte. E o orçamento totalmente arrasado. Primeiro passo da nossa parte foi reconstruir a institucionalidade, tanto restabelecendo órgãos que haviam sido desmontados ou enfraquecidos, como é o caso da Secretaria Nacional de Mudança do Clima, que tinha sido completamente abandonada. Nós reforçamos e restabelecemos a secretaria, criamos a Secretaria de Bioeconomia, porque a agenda não é só de meio ambiente estrito sensu, é também uma agenda de desenvolvimento sustentável. Criamos a Secretaria Extraordinária de Prevenção, Controle do Desmatamento e Ordenamento Territorial e Fundiário e estabelecemos novas atribuições para a Secretaria de Qualidade Ambiental, a Secretaria de Biodiversidade e Floresta e a Secretaria de Populações Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável. Aí partimos para orçamento. Aumentamos o orçamento em 120%, o orçamento do Ministério, e aí, perpassando isso, tanto pelas secretarias quanto pelas autarquias, como IBAMA e Jardim Botânico, o Serviço Florestal Brasileiro e o ICMBio. O Serviço Florestal não é uma autarquia, mas funciona como algo parecido. Reestabelecemos todo o processo de criação de unidades de conservação, o processo de desenvolvimento sustentável com a agenda da bioeconomia, manejo sustentável, e criamos instrumentos econômicos inovadores para financiar
a transição ecológica do Brasil. E conseguimos excelentes resultados, principalmente na agenda de desmatamento, que era a terra arrasada, o desmatamento fora de controle. Nós retomamos a política de combate ao desmatamento com planos para todos os biomas. Na Amazônia, a queda foi de 50%, no resto do país, de 32%. No caso dos incêndios, nós conseguimos, em 2024, mesmo com os grandes incêndios e a onda de calor, ter incêndios 9% menos do que em 2022, e no ano de 2025, a queda na Amazônia foi de 75%, no Pantanal de 98% e no Cerrado de 35%. Veja que são resultados muito robustos. Evitamos lançar na atmosfera cerca de mais de 750 milhões de toneladas de CO2 e criamos fundos, como foi o caso do TFF, que é um fundo global para a proteção de floresta nos 70 países que têm florestas tropicais. Hoje, quando eu penso os instrumentos econômicos que nós criamos, nós temos algo em torno de 350 bilhões para a transição ecológica do Brasil. Só no Fundo Clima, que antes era 400 mil reais, hoje ele conta com mais de 50 bilhões de reais, 27 bilhões de reais. O Ecoinvest, a mesma coisa, o Fundo Amazônia, 4 bilhões, o Fundo Floresta Tropical para Sempre, cerca de 5 bilhões de dólares. Marina, é um exagero dizer, e aí tem uma pergunta do chat que eu quero também embarcar, que você, com todo esse reinvestimento adquirido, que você teve que construir de novo o ministério? É um exagero dizer isso? E aí o Yellow Erased pergunta no nosso chat, como garantir que não haja um novo desmonte? Inclusive, eu não falo só da extrema-direita voltar ao poder, eventualmente os interesses do agro, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente é uma instituição sólida, que tem servidores muito competentes e que eles foram heróicos, verdadeiros heróis, sustentando a política ambiental, mesmo em situação completamente adversa. O IBAMA, o ICMBio, o próprio Ministério, o Jardim Botânico. Mas havia ali uma situação de terra arrasada. Foi uma reconstrução em profundidade. Tanto é que uma das coisas que nós fizemos foi estabelecer novos concursos. Para você ter uma ideia, quando eu saí em 2008 do Ministério do Meio Ambiente, eu deixei 1.700 fiscais no IBAMA. Quando eu voltei, tínhamos apenas 700 fiscais. Então, foi um processo de reconstrução profunda que nós tivemos que fazer e com incidência em várias agendas, que vai desde desenvolvimento sustentável a parte de criação de unidade de conservação e combate às ilegalidades.